adorai, adorai o Deus Supremo Criador. Adorai, adorai, adorai o Deus Supremo Criador. Você e eu, adorai o Deus de amor, o Deus que fez o céu, a terra, o mar. Você e eu, adorai o Deus de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor meu Deus, a vos eleva minha alma. Senhor meu Deus, a vos eleva minha alma. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós começamos hoje o nosso tempo do Advento. Começamos, portanto, o ano litúrgico na nossa igreja. É do conhecimento nosso que a Igreja Católica, dentro da sua liturgia, ela não segue o ano civil. O ano civil começa no dia 1º de janeiro. Mas o ano litúrgico, ele começa no primeiro domingo do Advento, em que nós somos convidados a refletir sobre a vinda do Senhor. Por isso que nós chamamos de Advento. Advento vem do latim adventus, que quer dizer chegada, do verbo advenire, chegar a algum lugar. Portanto, para nós católicos, o tempo do Advento é o tempo de prepararmos a chegada de alguém. É tão bom quando a gente recebe uma visita que a gente está esperando há muito tempo. E para receber essa visita, nós começamos a preparar a casa.
para que a visita possa, pelo menos, ter uma boa impressão da nossa casa. E esse momento de prepararmos a casa, a igreja chama de advento. Então é o momento de nós mergulharmos na mística de Cristo. É o momento de nós alimentarmos a esperança. É o momento de nós ficarmos vigilantes. É por isso que nós somos convidados a aprofundar nos textos bíblicos que nos são propostos para esse tempo. E ali constatar o mistério da vinda do Senhor Jesus. Advento também é tempo de esperança, porque Cristo é a nossa esperança, diz São Paulo a Timóteo no capítulo 1, no versículo 1. Esperança de que todas as coisas serão renovadas. Esperança na libertação das nossas misérias. Esperança na libertação dos nossos pecados, das nossas fraquezas. É por isso que advento também é tempo de conversão. Sem esse processo de retorno, não há como viver a esperança. Se eu não sou capaz de olhar mais para a minha vida, ao invés de ficar bisbilhotando a vida do outro, eu não posso entrar nesse processo de esperança. Porque quem olha muito para o outro, esquece de viver a esperança. Constrói a sua vida a partir do que ela pensa do outro. Portanto, é necessário preparar os caminhos do Senhor. E eu faço isso como? Lutando contra o pecado. Eu faço isso como? Lutando contra as forças da morte. Mergulhando numa vida de oração, diz o Evangelho. Aqueles que não perseveram na oração não conseguirão ficar de pé diante de Jesus. E aí eu fico me perguntando por quê? Por que é que eu não vou conseguir ficar de pé diante de Jesus? Última linha do Evangelho de hoje. Porque certamente eu vou me encher de vergonha. De saber que Jesus, que Deus me proporcionou uma caminhada nesse mundo e eu não fui capaz de mergulhar na vida de oração. Por isso, agora eu tenho vergonha de olhar para Cristo. Eu não consigo ficar de pé diante de Cristo. Por isso, advento também é tempo de oração. E nós temos um símbolo bonito que nos recorda esse Deus que é amor e também como se fosse um calendário que vai nos preparando para celebrar esse grande mistério, que é a coroa do advento. É engraçado que a coroa do advento não foi criada por nós católicos. Ela foi criada por um pastor luterano. E nós adotamos, mais ou menos há 100 anos atrás, esse símbolo que é bonito e tem um significado muito bom. É uma coroa circular, lembrando o amor de Deus para com cada um de nós, que não tem começo e não tem fim. É uma coroa que vem com os laços vermelhos, lembrando o Espírito Santo que embala a criação. É uma coroa que vem com cipreste verde, lembrando a esperança, que é possível recomeçar. Quem é que apareceu na arca com um cipreste verde no bico? Para dizer para Noé, agora já pode desembarcar, porque agora não tem mais como ninguém morrer. Portanto, esperança. E essa coroa, ela tem 4 velas. Cada domingo, antes do Natal, nós vamos acender uma. E no último domingo, a gente acende a última vela para dizer que está próximo a chegada de Jesus. Portanto, ao iniciarmos hoje esse tempo do advento, nós temos 4 semanas para serem percorridas na intensidade de oração, de vida santa, de vida justa. É a proposta para esse tempo, e caminhar sempre na esperança. E aí a gente olha as leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, profeta Jeremias, o capítulo 33. Essa primeira leitura foi escrita mais ou menos 580 anos antes de Cristo.
num momento em que o profeta Jeremias estava preso, porque ele havia sido acusado de trair o seu povo. Então o profeta da prisão, ele proclama a chegada de um tempo novo. Não é o que está lá no versículo 15 da nossa primeira leitura? Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. E nesse tempo novo, diz o profeta, as feridas serão cicatrizadas. Nesse tempo novo haverá paz, haverá segurança. E aí ele termina dizendo, porque o Senhor é a nossa justiça. Portanto, confiar em Deus não é perca de tempo. Confiar em Deus é ter a certeza de que Ele é a nossa justiça. Pode ser que demore, não tem problema. Deus não fica lá no céu com o relógio. O tempo em Deus não é cronos, de cronômetro, de relógio. O tempo em Deus é kairós, é graça. Que a nossa dor dure 50 anos, mas se no último suspiro da nossa vida nessa terra, nós recebermos de Deus a recompensa por uma vida justa e por uma vida reta, já valeu ter vivido nesse mundo. Mas para que isso aconteça, eu preciso alimentar a minha vida com esperança. Depois da segunda leitura que nós ouvimos, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 3, essa comunidade de Tessalônica, ela foi fundada por São Paulo no ano 50 depois de Cristo. E diz o livro dos Atos dos Apóstolos, quem fez o curso dos Atos dos Apóstolos agora vai lembrar, que era uma comunidade numerosa, que era uma comunidade entusiasmada, e que num determinado momento, por ciúmes de alguns judeus, essa comunidade começa a ser perseguida, a ponto de Paulo ter que abandonar a comunidade e fugir para preservar a sua vida. Só que Paulo, com todo o seu amor por Jesus Cristo, ele poderia muito bem ter ido embora, a comunidade já estava estruturada, e fundar outras comunidades. Só que ele não pensa assim. Ele joga a semente e depois ele volta para regar essa semente. E ele fica preocupado, como é que está a caminhada dos tessalônicos, da comunidade de Tessalônica. Mas ele não podia voltar porque ele estava sendo perseguido. Então ele chama um dos seus grandes amigos, chamado Timóteo, e pede que Timóteo vá até Tessalônica para saber notícias da comunidade. E quando Timóteo volta e encontra-se com Paulo, ele diz o seguinte: a comunidade está vivendo a fé, a comunidade está caminhando na esperança. Portanto, a fé e a esperança estão muito vivas, e elas estão se enraizando cada vez mais diante das perseguições. Olha só que exemplo bonito dessa comunidade, que serve como modelo para nós. Diante da tribulação, diante da perseguição, não é momento de perder a fé, é momento de enraizar a fé, de fazer com que a fé atinja o mais profundo da terra, para que quando vier as tempestades e a ventania, a árvore da nossa fé não caia. Vocês prestaram atenção que cada vez que chove aqui na cidade cai um monte de árvores? Cada vez que a igreja é perseguida, nós perdemos um monte de cristãos, porque não afundaram as suas raízes de fé na palavra de Deus, na vivência dos sacramentos, na vida de oração. Não pensem que comunidade é lugar só de ativismo. Se fosse assim, nós contratávamos uma empresa e fazia o serviço, a gente pagava e acabou. Comunidade, a primeira bandeira que se deve levantar na comunidade é a vida de oração. Comunidade que não reza, abre as suas portas para que o encardido afunde as suas raízes. Por isso que tem tantas brigas,
Por isso que tem gente que tem a língua maior do que essa igreja. Por isso que perdem tempo falando mal da vida dos outros. Porque não rezam, porque se rezassem, estavam aí na capela do Santíssimo. Porque se rezassem, não estava do jeito que está. A gente abre muitas vezes as portas para o encardido entrar e depois a gente esquece de fechar. Junto com ele entra tudo que não presta. Portanto, é preciso vida de oração. Caso contrário, nós vamos acabar. Caso contrário, nós vamos perecer nesse mundo que nos tira cada vez mais do seguimento de Jesus. Depois, nós temos o nosso evangelho de hoje, mas antes ainda, Paulo, diante dessa alegria de saber que a comunidade estava, mesmo diante da tribulação, a comunidade estava viva, aí ele vem dizer o seguinte: é preciso progredir sempre, sobretudo no amor. Não é o que está lá no versículo 12 da nossa segunda leitura? Lá no comecinho: o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente, não diminua, e transborde sempre mais, a exemplo do amor que tenho para com vós. Portanto, São Paulo está dizendo, o amor nas comunidades precisa aumentar, não diminuir. E aí ele continua, ainda na primeira leitura, e ele vem dizer o seguinte, que nessa atitude de amor, só será possível esperar a vinda do Senhor se progredirmos nessa atitude de amor. Versículo 13, seguindo a primeira leitura. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Portanto, o caminho cristão não é um caminho acabado, mas é um processo que nós vamos construindo a cada dia, nós vamos construindo a cada instante, e também é um caminho que nós percorremos juntos. Ninguém pode percorrer esse caminho sozinho, nós precisamos percorrer esse caminho de chegada ao céu juntos. Que bom seria se o dia que nós chegássemos lá no céu, eu pudesse olhar para todo mundo e perceber que não faltou ninguém, que todos foram para o céu. Portanto, é um caminho que se percorre juntos. Todo mundo sabe daquela historinha, daqueles dois mineiros que estavam andando no meio do mato, e de repente escutaram um barulho, e um mineiro falou para o outro, eu acho que esse barulho é de uma onça. E o outro mineiro disse, não é onça, aqui em Minas Gerais não tem onça. E de repente escutaram o barulho mais alto ainda, e ele disse, é onça, eu tenho certeza que é onça. E o outro mineiro disse, não é onça. E de repente aquele barulho foi ficando mais forte, e aí os dois chegaram à conclusão que era uma onça. Então um dos mineiros tirou a mochila, um par de tênis e calçou. E aí o outro falou para ele, você acha que com esse tênis aí você vai correr mais do que a onça? Ele disse, não, eu quero correr mais do que você. Portanto, caminho de advento é caminho que se percorre junto. Se a onça tiver que pegue todo mundo. E depois a gente olha para o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, o capítulo 21, é o finalzinho da vida de Jesus. Nós já estamos lá naquela semana que nós celebramos como Semana Santa. Depois que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, um pouco antes, ele faz um discurso sobre a destruição de Jerusalém, e aí ele começa o evangelho dizendo o seguinte, depois de tudo isso, vereis o Filho do Homem, versículo 27. Então, meus irmãos, é hora de levantarmos a cabeça. E nós precisamos levantar a cabeça porque
Versículo 28 do nosso evangelho responde, lá no finalzinho: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça. Por quê? Porque a vossa libertação está próxima. A palavra libertação, ela tem uma raiz lá no grego, que quer dizer resgatar. Resgatar uma humanidade que estava presa no egoísmo. Resgatar uma comunidade que estava presa no pecado. Resgatar uma comunidade que estava presa na corrupção, nas forças da morte. Portanto, Jesus veio nos resgatar de tudo aquilo que o mundo tenta fazer com que nós nos escravizemos. Jesus veio nos resgatar de tudo aquilo que nos impede de vivermos a dignidade de filhos. Nós somos filhos, portanto, nós não podemos deixar-nos arrastar pelas forças da morte, porque nós sabemos que o Pai vem ao nosso encontro. Qual é o pai que é feliz quando vê o filho no mundo das drogas? Qual é o pai que é feliz quando vê o filho se envolvendo com corrupção, com prostituição? Nenhum. Muito menos o Pai do céu conosco, quando vê que nós estamos entrando por caminhos que nos conduzem à morte. Então esse evangelho de hoje não tem a finalidade de nos causar medo, mas sim de abrir o nosso coração à esperança, de nos mantermos vigilantes. É preciso estar atentos a essa salvação que nos é oferecida como dom e aceitá-la. Jesus vem vindo. É preciso reconhecer essa vinda de Jesus nos sinais que Ele vai dando dentro da nossa casa, nos sinais que Ele vai dando nesse mundo, no rosto de tantos irmãos nossos que sofrem. Por isso nós pedimos essa graça em cada Eucaristia que nós celebramos, que nós nunca nos percamos por esse mundo tão desigual, que a palavra de Deus possa continuar sendo essa luz que nos guia no caminho certo, e assim alimentando essa esperança, percorrendo um caminho de mudança de vida, vivendo a espiritualidade. Nós temos a certeza de que nós estamos caminhando no caminho certo. A cada missa celebrada, a cada Eucaristia, nós estamos confirmando que esse amor que um dia nos contagiou pode também fazer com que nós, através da nossa vida santa, contagiemos esse mundo inteiro. E assim, o mundo transformado, nós podemos ficar de pé diante de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos dar as mãos, vamos sim louvar a Deus.